Bom dia, querido, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe este dia chamado hoje, este começo de final de semana, esse comecinho de mês, que Deus abençoe a tua vida. Mas eu quero dialogar aqui com vocês, eu quero conversar um pouco com vocês aqui a respeito do dízimo, que vocês tanto acreditam nesse dízimo, e aí mostra o quanto vocês estão sem direção. Mostra o quanto vocês não examinam as escrituras sagradas. Mostra o quantos vocês estão no sistema religioso guiado por fariseu e líderes. Eu vou lhe contar primeiro uma história aqui de um amigo que hoje é cristão. Eu digo que é cristão porque é um cara que deixou a bebida, a cocaína. Não que a bebida seja um pecado, tá? Mas é uma prisão da maneira que a pessoa bebe. E esse amigo, todo final de semana bebia, todo final de semana curtia, fumava um cigarro de maconha, cheirava uma carreira de pó e entregou a vida a Jesus. Eu fiquei muito feliz. Só que esse amigo começou a ser acorrentado nesse sistema religião. Porque esse amigo ele bate no peito e diz que o dízimo é obrigatório e ele dá dízimo com gosto. Então eu confronto ele dentro das escrituras sagradas e pergunto a ele o que ele entende a respeito do dízimo. O que o dízimo fala, para que é direcionado o dízimo e como era o dízimo. E o que é que ele entende se não dizimar a respeito do migrador, do devorador e do gafanhoto. E esse amigo, ele diz que que ele tem que dar os 10% a Deus, sem medo, sem remorso. E esse amigo, ele diz que se ele não der, o demônio devorador, o demônio gafanhoto, o demônio migrador destrói a vida dele. Beleza. Ele está dentro de um contexto religioso. Porque o gafanhoto não é um demônio. É o próprio gafanhoto mesmo. É o próprio gafanhoto mesmo que se assenta uma nuvem de gafanhoto na lavoura e come a lavoura toda. Vuro. Tá? Não é demônio. Isso é para você ver que as pessoas não entendem o dízimo da Bíblia, o dízimo ordenado por Deus, e para quem era o dízimo. Não é para Deus e não é para pastor, certo? O dízimo é para órfãos, necessitados, viúvas e estrangeiro. E, e como era o dízimo? Grão, lavoura, rebanho. Isso era o dízimo. Se você mostrar outro dízimo na Bíblia, eu digo para você que eu estou totalmente errado. Mas eu não estou, porque a Bíblia mostra claramente, Deuteronômio 14, 22 ao 29. Lê, lê. Beleza. Vamos dar continuidade aqui, que eu vou trazer mais coisas aqui. Então esse amigo, um certo dia, na porta da casa dele, a casa dele de um lado, a igreja do outro. E esse amigo tem o seu carro levado de assalto e até hoje não recuperou. Ô, velho, você não é dizimista? Entenda aqui o sorriso, tá? É mais pela essa doença chamada religião. Você não é dizimista, rapaz? Por que é que esse demônio gafanhoto entrou em sua vida? Esse devorador, esse migrador? Eu te digo, porque você está fora dos padrões do querer de Deus. Ponto 1.
Ponto 2, você está alimentando lobos, devoradores, líder religioso fariseu. E ponto 3, o dízimo nunca foi dinheiro. E aí você cai na realidade. Escuta isso aqui, ó. Assista isso, depois eu vou comentar, certo? Espero que você entenda. E eu estou deixando bem claro aqui. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e lê até o 29. E aí, se você tiver um pouco de tempo, que parece que vocês não têm, lê o livro de Malaquias todo, é 4 capítulos. Lê ele todo, mas isso eu vou falar depois desse vídeo aqui, ok? Segue aqui, se inscreve, ajuda, deixa o like, compartilha e dá aquela moral, viu? Vamos à palavra. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou falar de um assunto que muito pastor não gosta de falar ou porque não crê. Pastor não crê? Oh, meu irmão. Meu irmão, a palavra de Deus só funciona onde a gente acredita, onde a gente crê. E tem muito crente que não gosta de ouvir sobre esse assunto. Eu vou falar aqui. Ele não é um assunto de empolgação. O crente pentecostal gosta de empolgação. Mas ele é um assunto pedagógico. Para você aprender, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E está chegando muita gente nova na DEVEC. Inauguramos 2 igrejas, gente nova, que precisa entender e aprender, se não aprendeu de onde vieram, não é? Precisam aprender, porque eu ensino à luz da palavra de Deus. Então eu quero trazer aqui um assunto, que não é um assunto que eu prego sempre, mas que eu de vez em quando trago para você ter o conhecimento que a Bíblia é uma enciclopédia de livros pequenos. O termo Bíblia, biblos, significa uma enciclopédia de livros pequenos. A Bíblia é uma enciclopédia de vários temas, entre os quais esse que é um dos maiores, se não o maior tema que você encontra na Bíblia. Evidente que o tema principal da Bíblia, que está em toda a Bíblia, é Jesus Cristo. Mas um tema teológico é esse. Por que damos dízimos e ofertas? Eu quero responder isso para você. Porque não basta eu chegar aqui e dizer que você tem que dar dízimo e oferta. Por quê? Vou ler 2 textos da Bíblia. O primeiro, Mateus 22, 21. Nessa parte central do texto, Mateus, capítulo 22 e versículo de número 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou essas palavras no templo. Jesus está dizendo, dai a César os tributos que são devidos e dai a Deus o dízimo e a oferta. Querido, amados irmãos, que absurdo! Por quê, Marcelo? Porque eu entendo um pouco da palavra de Deus. E eu digo sempre aqui a vocês, cai fora desse lugar onde Satanás opera. Porque a Bíblia diz em João 8,44 que ele não se afirma na verdade. Porque nele nunca houve a verdade. Porque ele é o pai da mentira. E quem mente é filho dele. Você escuta um trem desse aí, ó. E aí vocês não querem examinar as escrituras. Diversas mentiras do começo, aonde eu parei aí, e depois eu vou reagir mais. Essa lixeira. Eu chamo isso de lixo. Eu chamo isso de estelionatário espiritual. E outra coisa, o Ministério Público tem que alcançar essa igreja aí, ó. Essa igreja aí desse Silas Malafaia, você tem que alcançar esse cabra. Escuta. Vou fazer que nem... Escuta! Ele faz assim mesmo. Querido, Mateus 22, verso 21. Primeiro, Jesus não está no templo.
mentiroso. Segundo, Jesus estás dentro da casa de Simão Pedro. Terceiro, quando Jesus disse por que se perturba, Pedro, pega a vara. A casa de Pedro, o fundo da casa de Pedro, dava para o mar Genezaré. Como é chamado Genezaré, Mar da Galileia, enfim. Vai lá, Pedro, e lança a vara. E tu vai pegar um peixe. E abre a boca do peixe, lá você vai encontrar uma moeda. Acho que é 100 denários. E devolve o peixe para o mar, Pedro, e vem e paga o seu imposto e o meu. Por quê, irmão? Porque naquele tempo, Israel estava dominado pelo Império Romano, pelo imperador César. Por isso que tinha publicano naquela época para cobrar impostos. Esse mesmo imposto que chega na sua casa como IPTU, tá? E aí, quando Jesus fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E aí eu lhe pergunto, senhor Silas Malafaia, o que é de Deus? O que é de Deus, seu Sila? Você que gosta de teologia, escatologia, né? Pois é, o dinheiro foi Deus que fez, Sila? Ô Silas, o dinheiro foi Deus que fez? Não. Então isso não é de Deus. Então não traga esse contexto, essa lavagem cerebral na mente do povo que, infelizmente, vai esse chiqueiro aí que você chama de igreja. Esse chiqueiro aí, que no dia você não chamou as igrejinhas de esquina de lixo, eu tô chamando o seu de lixo podre fedentino. Outra coisa, viu, irmãozinho? Dízimo, no tempo, naquele tempo, nunca foi dinheiro. Já falei no início do vídeo. Dízimo, nunca foi para construir igreja. Nunca. Me mostra aí, Silas, doutor Silas Malafaia. Me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia que o dízimo é para se construir templo. Mostra aí, rapaz. Sabe qual é o problema desse povo que está aí lhe ouvindo? É que eles não têm temor a Deus. Se eles tivessem, eles cairiam fora daí hoje. Outra coisa, eu falei no início do vídeo, eu repeti. Vai lá, Deuteronômio, capítulo 14. Vai ler o versículo 22. Você vai entender o que é dízimo. E você lê também o Malaquias que ele abre aí, que ele nem vai abrir Malaquias. Ele não vai abrir Malaquias. Você sabe por que ele não vai abrir? Se ele abrir, ele vai fazer a leitura igual Satanás fez em Mateus capítulo 4 para Jesus no Monte da Tentação. Se você não acompanhar, não abrir o capítulo, o versículo, você vai ser enganado. Aí eu lhe pergunto, como é que vocês vão a esses lugares que só tem engano, roubalheira, todo tipo de atrocidade? Porque alguns pastores, e aqui é a estratégia dele, porque alguns pastores não falam, porque eu não creio. Crê em mentira, rapaz. Crê em mentira. Você está mentindo. Você está lendo um contexto bíblico totalmente fora dos padrões da ordenança de Malaquias 3. Mas já que você trouxe esse capítulo, dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, Sila? Amará o teu próximo como a ti mesmo tu ama. É isso que é de Deus, Sila. É isso que é de Deus, Silas.
O dízimo de Malaquias é alimento para suprir a necessidade das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. E o sacerdote só comia do dízimo no 3º ano. Mas vocês querem ficar nesses lugares aí? Continua, seus bestas. Continua tomando essa lavagem cerebral. E vou repetir, Ministério Público tem que ir nessa Assembleia Vitória em Cristo, que de vitória não tem nada, só tem derrota. Aliás, tem vitória para ele. Para esse cidadão aí, ó. Que deveria tomar vergonha na cara e ir trabalhar. Vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar como todos que estão aí sentados ouvindo essa baboseira. Para ganhar um salário, no máximo 2, 3, para pagar meio mundo de imposto, meio mundo de coisa e não ter nem o que comer direito para dar boa vida a você. Para você querer comprar avião, jatinho. Vai trabalhar para ver se você compra. Vai trabalhar para ver se você anda de carro importado. Vai trabalhar para ver se você paga a segurança para andar ao seu redor. Vai trabalhar para ver se você mantém a mansão que tu mora. Vai trabalhar. Então, irmão, são os verdadeiros estelionatários espirituais. Pode querer, mete o processo. Que diante do juiz eu digo, abre a Bíblia aí, senhor juiz. Pega o texto, o contexto e o pretexto. E vê se esse cidadão não está praticando heresia. E vê se esse cidadão não está fazendo uma lavagem cerebral na mente das pessoas. E vê se esse cidadão não está induzindo as pessoas ao erro. E isso é crime. Isso é crime. Isso é crime. Então, irmão, ó, vai ler Mateus 22, aí você começa ali do versículo 15 em diante. Não lê só o 21, não, que o 21, quando Jesus está dizendo dá a César, na verdade Jesus mostra a moeda a Pedro. E ele vira a moeda e a moeda está assim, dá a César. Vira o outro lado, Pedro, dá a Deus o que é de Deus. E todo dinheiro tem isso nos dias de hoje. Mas para quê? Foi Deus que fez dinheiro, irmão? Dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus, o que foi criado por Ele, dá a Ele. Dá a Ele. Dá a Ele. Na verdade, Ele quer que você dê ao teu próximo. Ele não quer para Ele. E aí, se você pegar o livro de Deuteronômio, você vai ver o que é de Deus, grão, carne, dá a Deus, leva lá. Ou o caminho é distante, que esse cidadão disse que você não tem que levar, ou o caminho é distante, eu vou te mostrar a casa a qual você vai levar. E aí você vende isto, porque tá pesado para você carregar, pega o dinheiro e vai até a casa que eu te mostro. Lá você dá a pessoa compra carne, grão, vinho, bebida forte, come e beba na presença de Deus. Esses povos é mentiroso. Todos esses aí, todos, no plural. Porque o próprio Malaquias diz, vós todos, roubai a mim no dízimo e nas ofertas. Sejais maldito, vós e toda a nação, até você que dá dinheiro a esse rebanho, você é maldito. É por isso que você vê o dizimista com a vida toda bagunçada, com a vida toda desgraçada. Não deveria ser ao contrário, como esse cidadão ministra para vocês? Porque quem leva o dízimo, Deus abençoa, não é isso que ele diz? Quem dá o dízimo, quem faz sacrifício, o voto, Deus multiplica, não é isso? E por que não está multiplicando? Então, ó, cai fora desse lixo. Cai fora dessa imundícia. Sai desse lamaçal que tu não é porco. Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, compartilhe com seus amigos e grupo. Eu creio que ele ressuscitou e em breve ele voltará.
A voz do que clama no deserto. Servo de Deus, Pastor Marcelo.